Oi, gente! Foram 7 aprovações no plenário da Câmara esta semana. Só uma não tem a ver com esse momento de pandemia causada pelo novo coronavírus que a gente está vivendo. Eu vou começar falando da medida provisória que trata de educação. O isolamento social trouxe uma realidade completamente nova para o nosso sistema de ensino. Isso para todo tipo de escola, pública ou particular, de todos os níveis, desde a creche até a universidade. Todo mundo tentando achar soluções enquanto as coisas ainda estão acontecendo, né? E que diferença faz essa medida provisória na vida da gente? Ela evita que o ano letivo seja perdido, traz adaptações para diminuir o prejuízo causado pela pandemia na educação de milhares e milhares de crianças e jovens. A principal mudança é que este ano letivo não vai precisar cumprir os 200 dias de aulas, como normalmente exige a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Mas as regras variam um pouco para cada etapa de ensino. Olha só como é que ficou. A educação infantil não vai ter mínimo nem de dias nem de carga horária. A gente conversou com um especialista em educação infantil, o Vital Didonê, e ele disse que esta foi a decisão mais acertada. Na educação infantil não há conteúdo mínimo de aprendizagem. Há direitos de aprendizagem, há objetivos de aprendizagem, há campos de experiência, mas não um conteúdo determinado que deva ser submetido a uma avaliação como pré-requisito para ingressar no ensino fundamental. Não haveria porquê na educação infantil manter a obrigação dos dias letivos nem a carga horária, se as crianças não pudessem ter a oportunidade de vivenciar o que a proposta pedagógica determina. Falei da educação infantil, né? Então agora a gente vai para os ensinos fundamental e médio. Também não tem mínimo de dias, como eu já falei, mas vai ter que completar a carga horária mínima de 800 horas. Para ajudar a chegar lá, vai ser permitido juntar o conteúdo de 2 séries no ano que vem. Do primeiro e segundo ano, por exemplo, tudo no ano que vem. Na conta da carga horária também vão poder entrar as atividades pedagógicas não presenciais. Que é isso, gente? Todas as aulas e os exercícios que estão sendo feitos ou que vão começar a ser feitos à distância. Entra a aula pela internet, entra o estudo feito por apostilas e materiais impressos. A escola que quiser contar essas atividades como carga horária vai precisar garantir que todos os alunos e professores tenham acesso ao que for necessário. As adaptações já estão sendo feitas pelas escolas, mas ainda existe dificuldade. Dá uma olhada em 2 exemplos. Adotei o grupo do WhatsApp para que eu pudesse interagir com os meus alunos. Lá no grupo eu passo as minhas atividades, as minhas explicações, tudo no grupo do WhatsApp. Eles demonstram muito interesse, fazem perguntas, eu tiro dúvidas. Pois a partir de segunda estaremos cobrando chamada. Mas por enquanto eu tenho como exemplo turmas de quase 50 alunos e na plataforma aparecem 17 alunos, é um número até grande, que acabam participando das aulas virtuais. Então, acho que é quase impossível esse sistema funcionar. Pessoalmente, eu ainda vejo um grande abismo nas salas de aulas virtuais. A acessibilidade do aluno e de alguns professores é muito complexa, ou pela dificuldade de compreender o funcionamento do mesmo, ou pelo simples fato de não existir internet ou computador para acesso a essas salas virtuais. Imaginar e colocar como solução para a educação, agora em pandemia, um sistema virtual é tornar a educação mais excludente do que ela já é. Só mais uma coisa sobre o ensino médio. A medida provisória permite criar um 4º ano, principalmente para aqueles alunos que não se sentem preparados para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Isso é uma possibilidade. As escolas podem oferecer, mas não são obrigadas. E os alunos podem se matricular, mas não são obrigados também. Mas já tem estado que anunciou que vai fazer isso, viu? São Paulo, por exemplo. Ainda sobre o Enem, o Ministério da Educação anunciou esta semana a aplicação em janeiro, mas as datas vêm sofrendo críticas. Se for mudada a data de novo, a medida provisória diz que o governo tem que consultar os estados.
E as datas do SISU e do ProUni dependem da definição do Enem. Agora, a educação superior também não tem mínimo de dias letivos, mas tem que cumprir a carga horária mínima de cada curso e não pode ter prejuízo de conteúdo. A medida provisória também autoriza a formatura antecipada de universitários e estudantes de cursos técnicos da área da saúde para ajudar no combate à pandemia. Uma novidade que os deputados incluíram nessa medida provisória é a distribuição dos recursos da merenda escolar em dinheiro ou cartão diretamente para as famílias que necessitam. E na hora de voltar às aulas presenciais? Bom, isso vai precisar ser definido em conjunto pelas áreas de educação, saúde e assistência social, observando as regras de proteção e controle contra o novo coronavírus. Gente, todas essas mudanças na educação valem só para este momento de pandemia que a gente está vivendo, ou seja, este ano e o ano que vem, até as coisas normalizarem. Vamos para as outras aprovações então? Foram mais 2 medidas provisórias. Uma reforça a ajuda para as pequenas e médias empresas. Semana passada foi aprovado um empréstimo para pagar salários e verbas trabalhistas. O desta semana também é um empréstimo, mas com promessa de ser mais amplo, rápido e fácil de pegar, justamente para resolver os problemas que os empresários estavam reclamando tanto. Esse crédito de agora serve para tudo, inclusive para capital de giro, para comprar material necessário para a empresa continuar funcionando. O governo vai ajudar na garantia pedida pelos bancos na hora de autorizar o financiamento. Vai garantir 30% do empréstimo total para as empresas que faturam de 360 mil a 300 milhões de reais. E tem uma novidade envolvendo as maquininhas de cartão. As empresas vão poder usar valores que nem receberam ainda de cartão de crédito como garantia para pegar esse empréstimo. Isso já vem sendo usado no mercado, mas ao ser incorporado nessa iniciativa governamental, os juros prometem ser mais baixos. A outra medida provisória é voltada para o setor aéreo, que emprega cerca de 40 mil trabalhadores e praticamente parou nesses meses de pandemia, né? As empresas vão ter 1 ano para devolver o valor de passagens canceladas para os consumidores, com a opção de oferecer crédito na companhia para ser usado ou pela pessoa que comprou a passagem ou por quem ela indicar. O valor que foi pago parcelado e a passagem foi cancelada, a empresa não vai poder continuar cobrando as parcelas. A medida provisória ainda acaba a partir de janeiro do ano que vem com o adicional à tarifa de embarque internacional, que é um valor de $18 que é cobrado em todas as passagens internacionais com saída do Brasil. Para os trabalhadores do setor aéreo, quem teve redução de salário ou suspensão de contrato vai poder sacar o FGTS. O texto também permite que companhias aéreas peguem empréstimo junto ao Fundo Nacional de Aviação Civil e as empresas que administram os aeroportos ganham mais tempo para pagar ou renegociar o valor das outorgas. O plenário da Câmara ainda aprovou 2 projetos de lei relacionados à violência contra a mulher. Gente, isso é muito sério. Muitas vítimas estão trancadas em casa com agressores durante este período de isolamento social. Os assassinatos de mulheres por serem mulheres, os chamados feminicídios, aumentaram 22% em 12 estados durante os meses de março e abril em relação aos mesmos meses do ano passado. E como é que esses projetos aprovados pela Câmara podem ajudar? Obriga que pedidos de proteção sejam avaliados com mais rapidez. 24 horas para notificar a violência ao juiz, 24 horas para o juiz analisar o caso. O juiz pode determinar a realização de visitas periódicas da polícia à residência da mulher ou que o agressor seja imediatamente afastado da mulher e da família. Para isso, é preciso mais vagas em abrigos. Se não tiver vaga, o governo fica autorizado a alugar imóveis para servir de abrigo. Isso também está previsto na outra proposta aprovada que traz as regras para esse tipo de acolhimento de mulheres vítimas de violência. Porque, além da segurança física dessas famílias, é preciso garantir também o isolamento social por causa do novo coronavírus, né? Bom, todas essas 5 aprovações que eu falei até aqui, as 3 medidas provisórias e os 2 projetos vão agora para análise do Senado.
Ainda tem um outro projeto relacionado à pandemia que autoriza usar neste ano cerca de R$1 bilhão que não foi gasto em anos anteriores pelos fundos de assistência social. Dinheiro que pode ajudar as pessoas mais necessitadas com a distribuição de alimentos, por exemplo. Só este projeto vai direto para sanção presidencial. E para a gente finalizar, teve a aprovação do assunto que não tem a ver com a pandemia. Foi o que confirmou o Protocolo de Nagoya. Oi? Você se lembra disso? É um acordo internacional que diz que cada país é dono dos recursos genéticos que estão na sua biodiversidade, na sua natureza, digamos assim. Esse protocolo foi assinado no Japão em 2010. Só que acordos internacionais, para terem força de lei aqui dentro, precisam ser confirmados pela Câmara e pelo Senado. Caramba, mas demorou quase 10 anos para ser votado na Câmara? Geralmente, acordos internacionais demoram um pouquinho mesmo. Mas neste caso, havia receio de parte dos deputados de que o Brasil tivesse que pagar compensações financeiras por se beneficiar de biodiversidade de outros países. Por exemplo, o Brasil é um grande produtor de soja, mas a soja plantada aqui originalmente veio do continente asiático. Foi modificada geneticamente aqui para a nossa realidade, para ser mais produtiva. Então havia medo de que fosse necessário pagar pelo uso dessa soja. Mas agora ficou entendido que vai contar a partir de 2015, que foi quando o Brasil passou a ter uma lei com regras específicas sobre o uso de recursos genéticos. Assim, tanto parlamentares do agronegócio quanto os parlamentares da bancada ambientalista concordaram em aprovar o Protocolo de Nagoya. Quando o Senado também aprovar, vai ter peso de lei e vai haver uma proteção contra biopirataria. Ou seja, acabou esse negócio de vir pesquisador de fora, pegar coisas da nossa natureza aqui, criar produtos lá fora e ganhar dinheiro sozinho com isso. Essas plantas utilizadas pelas comunidades tradicionais aqui vão poder ser exploradas sim, mas com autorização, e as comunidades vão receber dinheiro por isso. E o mesmo vale para o contrário, viu? Para quando o Brasil pegar, por exemplo, sementes de outros países para melhorar geneticamente aqui, como a Embrapa faz muito bem. Vai ter que pagar compensação financeira para os outros países. Isso para todas as nações que ratificarem o Protocolo de Nagoya. Já são quase 130 até agora. Isso está vindo num momento em que os investidores internacionais estão pressionando bastante o governo brasileiro por medidas que protejam o meio ambiente. Gente, é isso. O resumão da semana é este. Bom final de semana para você e até semana que vem. Tchau, tchau.